Tá, então olha só, pessoal. Ontem a gente estava falando, né, sobre isolíneos, correto? Então a gente falou um pouco ontem sobre curvas de nível, né, e curvas de isoteores também, né, que são, na prática, são a mesma coisa, só vão falar de características diferentes, né? Uma vai tratar a respeito de elevação, né, de altitude, altimetria do terreno, que é o caso das curvas de linha, e as curvas de isoteores, elas vão denotar para a gente áreas que têm a mesma concentração de determinado elemento, tá? Naquela região que está sendo estudada. Tudo isso aí com base naqueles cálculos lá que eu falei para vocês ontem, tá? Hoje a gente vai falar do segunda parte, que é mais importante aqui para a gente também, que é falar de perfis. Tá? Hoje nós vamos falar de perfis ou seções geológicas, como vocês vão encontrar também em algumas literaturas. Tá? Eu já mostrei para vocês isso aqui, tá? Nesse mapa aqui da folha castanhal, que a gente já viu várias vezes aqui durante as aulas. Tá? Então aqui nós temos um perfil geológico, né? Uma seção geológica esquemática aqui no mapa. Né? Então, isso aqui que vocês estão vendo na imagem, tá? Isto aqui é uma seção geológica. Então, ela vai mostrar para mim um corte, tá? Da minha área, tá? Um corte, onde eu vou ter nesse corte informações de topografia, né? Então, eu tenho aqui a variação da altitude do relevo, tá? Então, aqui na lateral tem uma altitude de relevo. E ele vai mostrar também, consequentemente, a geologia da área para mim, tá? Então eu preciso ter essas informações aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho de como são confeccionadas essas sessões, tá? A gente vai falar bem devagar, porque tem muita informação que, que é necessária para vocês entenderem algumas coisas aqui, muitos conceitos geológicos, tá? E a gente vai falar aos poucos e futuramente eu vou passar uma atividade para vocês confeccionarem o perfil de vocês, né? Vocês vão fazer um perfil. Tá, eu vou fazer um aqui para vocês verem na aula, né, como se faz, vou explicar, e posteriormente vocês vão, eu vou passar uma atividade onde vocês vão confeccionar o próprio perfil de vocês, tá? Então vocês vão confeccionar o próprio perfil de vocês, tá? Então olha só, para a gente entender, o perfil está orientado aqui, ele tem uma orientação, né? Ele vai de SW para NE, ou seja, de sudoeste para nordeste. Onde esse perfil está aqui no mapa? Né? Eu já mostrei para vocês isso aqui também. Ele está representado por essa linha, bem aqui, ó, essa grande linha que tem aqui, começa aqui na parte inferior, tem um Azinho aqui, e ele vai até aqui, o ponto B. Né? Então, o meu perfil ou a minha seção AB. Né? Ele corta toda essa porção aqui do mapa geológico, tá? Duas coisas importantes no perfil. Primeiro, a gente sempre vai tentar fazer o perfil de maneira que ele vá mostrar para a gente o máximo de informação possível, ou as informações mais relevantes daquela área ali. Tá? Normalmente a gente vai sempre optar por estar mostrando o maior número de unidades possível, tá, dentro do perfil. Então notem que a maioria das unidades que eu tenho disponíveis nesse mapa aqui, ela está concentrada nessa porção do sudeste do mapa aqui, nessa porção do canto inferior direito do mapa. Então, a maioria das unidades está concentrada aqui, né, as unidades mais diferentes, então o perfil foi escolhido para ser realizado nessa área aqui. É um dos motivos de ter sido escolhido esse perfil. Tá. Segunda informação importante. Os perfis, a gente sempre vai tentar fazer com que que eles cortem as principais estruturas da nossa área. Tá? Então, os perfis, a gente sempre vai tentar fazer com que eles cortem as principais estruturas geológicas da nossa área. Então, a gente já comentou aqui, eu falei para vocês, isso aqui é uma estrutura geológica, né? Uma zona de cisalhamento transcorrente, tá? Desculpa, transpressional, na verdade, mas não tem problema. Uma zona de cisalhamento aqui, tá? Então, a gente tem essas estruturas, a gente tem outra estrutura similar aqui, né? Então, eu não preciso cortar as duas,
tá? Eu posso dar prioridade para cortar pelo menos uma delas e pegar a maioria das unidades que tem aqui nesse mapa, tá? Então, o perfil, ele é feito com base nesses fatores, né? Eu preciso trazer para ele a maior quantidade possível de informações e que sejam informações relevantes, tá? Se não for uma informação relevante geologicamente falando, geralmente a gente não precisa colocar no perfil. Tá? Então, a gente opta pelas informações mais relevantes. Por que foi escolhida essa área do mapa aqui? Como eu já disse, aqui são onde tem a maioria das unidades mais diferentes do mapa, né? O resto é mais unidades sedimentares, sedimentos recentes, então não é tão interessante do ponto de vista geológico, mas aqui, além de eu ter a maioria das unidades concentradas nessa região do mapa, tá? Eu tenho também essa região todinha aqui, tá? Que tem cores diferentes do restante do mapa. Isso aqui é a região do Gurupi, tá? Região do Gurupi, aqui no estado do Pará, já próximo ali da divisa com o Maranhão já. Tá? Por que é interessante eu fazer um perfil dessa área? Essa área aqui também ela é muito rica, tá, em ocorrências minerais. Então, a gente tem vários depósitos de ouro aqui nessa região do Gurupi, tá? Então, a gente tem ali em Cachoeira do Piriá, tem muitos depósitos de ouro, tem outros tipos de jazidas minerais lá, como para rochas ornamentais ou para brita, no caso dos grandes corpos plutônicos que a gente vai ter na área. Tá? Então, esse é um outro motivo que a gente vai utilizar para definir o perfil, tá bom? O perfil geológico ou a seção geológica do mapa. No caso de um perfil topográfico, se eu estiver falando só de topografia, eu não preciso me preocupar tanto com isso. No perfil topográfico, eu vou me preocupar em mostrar as maiores variações de relevo, tá? Então, só relembrando aqui na nossa área, na nossa aula anterior, né, nós fizemos essas curvas de nível aqui no programa, né? Então, se eu fosse fazer um perfil aqui, tá? Eu faria um perfil tentando trazer o máximo possível de informações a respeito do meu terreno, tá? Então, por exemplo, se eu fosse fazer um perfil nessa área bem aqui, onde eu estou traçando essa linha aqui, tá? Eu ia perder informações do terreno, porque eu estou pegando uma área aqui que tem poucos acidentes do relevo, né? Então, não é interessante topograficamente, né? Então, eu tentaria fazer algo, por exemplo, se fosse fazer um perfil nessa área aqui, eu poderia fazer um perfil desse jeito aqui. Que aqui, nesse sentido, onde eu tracei essa nova linha aqui, eu tenho mais informações do meu relevo, tá? Então, eu vou ter muito mais informações aqui a respeito do meu relevo, tá? E como é que é feito esse perfil, tá? Eu vou demonstrar para vocês aqui, eu vou precisar só botar o valor das curvas de nível aqui, só para vocês entenderem. Isso aqui eu vou aproveitar essa imagem aqui, vou jogar ela ali para a gente poder riscar em cima dela. Aqui, ó, trouxe aquela imagem daquelas curvas de nível para cá, para o Word, né? Então, aqui eu tenho os dados que eu vou precisar para fazer um perfil topográfico, tá? Todo perfil vai seguir essa mesma metodologia de criação, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer é definir a linha onde eu vou traçar o meu perfil. Então, eu vou inserir uma linha aqui só para vocês entenderem. Tá, eu vou fazer um perfil, não vou fazer muito comprido, não. Vou fazer daqui até aqui, tá? Então, tracei aqui um perfil, uma linha que vai representar o meu perfil. Então, o meu perfil, que vai ser um perfil, a gente vai fazer no mesmo esquema daquele lá, né? Sempre a gente vai dar uma nomenclatura, né? Então, se eu vou começar aqui, então meu perfil vai ser aqui, meu perfil vai ser perfil A,
perfil AB, né? Então, aqui vai ser o B, o final do meu perfil. Então, o meu perfil AB, tá? Primeira coisa que a gente define é isso, tá? Eu vou passar aqui a imagem para passar aqui uma outra página para a gente poder trabalhar aqui. Qual é o próximo passo? Eu tenho que pegar essa linha aqui, tá? Eu tenho que fazer, transportar ela para o papel onde eu vou fazer o meu perfil. Tá? Então eu vou fazer uma cópia dela aqui e vou colar ela aqui embaixo. Tá? Vou só ajustar ela para ela ficar na horizontal aqui. Porque o perfil vocês vão ter que fazer ele de forma que ele fique horizontal. Próximo passo que a gente vai fazer é verificar quais são as variações de altitude no nosso perfil. Né? Então, o nosso perfil aqui, ó, ele varia. As menores altitudes nele são na casa dos 25 metros acima do nível do mar, né? E as maiores altitudes aqui, ele chega aqui a 225, 225 aproximadamente. Vão ser as alturas mais elevadas que eu vou ter no meu perfil. Por que eu tenho que saber isso? Quando a gente vai desenhar o perfil, tá? A gente vai simplesmente chegar. A gente já traçou a linha, né? Então aqui eu tenho a minha linha AB e eu vou fazer aqui como se fosse uma espécie de uma. Vou delimitar aqui a área do perfil. Tá? Então eu vou delimitar aqui. Tá? Então aqui é o meu perfil, o B vai estar aqui e o A vai estar aqui. Então é o começo do meu perfil AB. Próximo passo que a gente vai fazer é definir uma escala, tá, pessoal? Uma escala para desenho, tá? No caso aqui, a gente vai definir uma escala vertical, tá? Se eu tenho variações aqui que vão na casa, estão variando de 25 e 25 metros, e eu chego até 225, tá? Então, digamos que eu fosse dividir isso aqui, tá, em centímetros. Deixa eu ver quantos centímetros eu tenho aqui. Tenho 1, 2, 3, 4. Dá para fazer um pouquinho mais alto para ficar mais legal. Para ficar certinho. Ficar certinho. Deixa eu apagar isso aqui. Vou fazer com essa linha aqui que é melhor. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer com 6 centímetros aqui. Tenho duas linhas iguais aqui para delimitar o meu perfil. Tá. Por que eu escolhi 6 centímetros? Né? Aqui eu vou ter o A. E aqui eu vou ter o B. Por que eu escolhi 6 centímetros? Porque eu vou dividir isso aqui de acordo com aquele intervalo lá. O nosso intervalo daquelas curvas de nível era de 25 metros, correto? Sim ou não? Sim, sim. Foi de ontem. Pois é. Então aqui eu vou dividir 1 centímetro, tá? Cada centímetro aqui na minha régua que eu tenho aqui, eu vou dividir como equivalendo a 25 metros. Então, aqui é o zero, tá? Aqui no cantinho é o zero, então 25, 50, 75, 100, 125, 150, tá? Vai faltar ainda aqui, mas só para vocês entenderem, tá? Quando eu fiz isso, se eu disse que 1 centímetro é igual a 25 metros, tá? Isso aqui, de certa forma, já é uma relação de escala, tá? Mas eu preciso usar aquela relação que a gente está acostumado a utilizar, né? Que eu já ensinei para vocês. Então, para 1 centímetro ser igual a 25 metros, tá? Eu vou ter uma escala que ela é de 1 para 2.500, tá ok? Sim ou não? Sim. Tá? Então, a nossa escala aqui é vertical, tá? Isso aqui é a escala vertical. É a escala vertical.
do perfil, ela vai ser de 1 centímetro, é igual 1 para 2.500, ou seja, 1 centímetro vai me dar 25 metros, tá? Então, eu vou ensinar aqui para vocês os primeiros passos, como é que a gente faria, né, a confecção do perfil, né? Então, eu vou colocar É, aqui. não, Oi. eu não entendi. No caso, vira 2.500 porque ele foi transformado para centímetros, é isso? Não, não. Foi 1 centímetro é igual a 2.500 centímetros. É assim que Ah, a gente faz a escala, né? Então, entendi. mas a gente usa valores absolutos, né? 1 para 2.500. Entendi. 100, 125, 150, tá? Tudo em metros aqui. Tá? Então, eu tenho aqui a divisão das minhas altitudes. Tá? O que que a gente vai fazer agora aqui? É simplesmente ver a distância do início do perfil até onde ele cruza com as linhas de curva de nível que a gente vai ter, tá? Então aqui, ó, o meu perfil começa numa altitude aqui que eu não sei qual é, tá? A única referência que eu sei aqui é uma altitude que está acima da linha de 50, essa aqui é a linha de 50 metros, essa curva aqui, mas ele está abaixo da linha de 75, que é essa aqui que está fechada, né? Então, se eu fosse começar o meu perfil, eu começaria ele entre 50 e 75. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu vou medir essa distância aqui, tá? Essa distância aqui. Eu estou fazendo uma medida aqui empírica, tá, pessoal? O correto é medir com a régua, tá? Como eu não tenho como medir com a régua aqui precisamente na tela do computador, eu estou fazendo uma medida mais ou menos aproximada aqui, tá? Então, aquela primeira linha, ela acontece mais ou menos a essa distância aqui do início do perfil, tá? Então, essa distância bem aqui, que eu marquei, é mais ou menos essa distância daqui, onde está o meu A até o primeiro contato com a linha aqui, tá bom? Só para vocês entenderem. Marquei a primeira distância. Qual é a altura que ela estava ali? Eu não sei qual é a altura, é algum lugar entre... Professor, Oi, aonde o senhor marcou que eu não consegui ver? o quê? Lá na escala? O senhor marcou Aqui, alguma coisa na escala? marquei aqui Isso. embaixo. Tá? Isso Ah, aqui é a primeira curva de nível que eu corto. Tá? A gente sempre vai marcar o que o nosso perfil corta. Se ele está aqui, no caso, é um perfil topográfico, eu vou ver onde ele corta as curvas de nível primeiro. Tá? Então, aqui no começo não tem nenhuma que está cortando o perfil. A primeira curva que corta é essa curva aqui dos 75, correto? E ela corta essa distância aqui, que foi a distância que eu medi, que é mais ou menos isso aqui, tá? Fazendo no olho. Então, qual é a altitude que estava essa curva de nível aqui? Ela estava na altitude 75, então eu tenho que vou fazer pontilhada aqui para vocês entenderem, tá? Algo mais ou menos assim, ó. Aí eu marco um pontinho aqui. Esse ponto que eu marquei preto aqui, ele representa a minha primeira curva de nível lá do mapa, tá? Porque é a primeira curva, tá a 75. Aí a gente vai ver o segundo ponto lá. Tem mais uma distânciazinha aqui, tá? Eu estou medindo aqui de novo, aproximado, tá? Então, entre a primeira curva e a segunda curva, eu tenho mais ou menos essa distância aqui. Mais ou menos essa distância. Essa aqui é a segunda curva que é cortada pelo meu perfil, tá? Aqui eu já estou falando desse corte bem aqui, que ele corta de novo a curva de 75. Então, fica até fácil de fazer. Eu só vou transpor esse ponto aqui, tá? Então, mais ou menos aqui o meu segundo ponto, tá? Esse processo, ele é bem, assim, ele é bem maçante, assim, quando a gente vai fazendo aqui dessa forma, mas é para vocês entenderem, tá? Depois eu vou mostrar que a gente faz isso de maneira mais automatizada. Aí aqui, seguindo o mapa, ele corta mais uma curva aqui, né? No caso aqui ele já corta a curva de 50, né? Essa curva aqui é a curva de 50 metros. Então essa é a curva de 50. Ele está um pouquinho depois aqui da distância. De novo, vou fazer aqui aproximado, mais ou menos essa distância aqui, ó. Mais ou menos por aqui assim. Esse pontinho que eu marquei agora, ele já corta na altitude de 50, então eu tenho que fazer a interseção com ele bem aqui. Tá?
Então, fiz a interseção do meu ponto ali na altitude de 50 metros. Aí a gente volta para o mapa. O próximo corte que vai ter aqui é nessa outra curva de 50, mais aqui na frente. Ó. Então, ele vai cortar essa curva aqui. Eu já tenho uma outra distância um pouco maior aqui. Né? Então, de novo, vou medir aqui a distância, né, Professor, aproximada. Oi. não é 75? Era isso que eu ia dizer. Onde? Aqui? Isso, É, no é acidente. 75, isso. Bom, bem que vocês me lembraram, é 75. Só a gente também é. Então é 75, não é 50, me confundi. Então é 75, é nessa altitude aqui, ó. Então é o mesmo esquema. Bom, então uma coisa eu já vou tirar de dar os parabéns para vocês. Vocês já pelo menos já estão conseguindo ler e entender as curvas de nível, né? Vê que é fácil de se confundir. Tá testando a gente, né? Só um teste, tá? 75. Aí a gente anda mais um pouquinho, aí ele chega aqui na curva do... Que curva é que tem aqui? 150. 25. Depois de 75 deve ser a curva de 100, né? Essa é de 25 e 25. Não levem muito em consideração essas porque aqui quando eu dei o zoom, ele deu uma bagunçada nas legendas aqui. Então, se aqui é 75, tá? Na verdade, não, pessoal, era a curva de 50 mesmo, vocês erraram. Tô vendo só, eu estava certo, vocês erraram. Essa aqui é 25, ó. Tá aqui por fora, 25. Essa bem daqui é 50 mesmo. Olha lá em cima, 75, professor, olha bem lá em 70, cima lá, ó, 75, em cima da pois linha, é. né? Não, mas ele Aí, está em cima dessa. Não, mas ele está em cima da linha de baixo. É dessa linha aqui. tá. É 75 mesmo. Deixa eu ajustar lá. Ou é 50 mesmo, quer dizer. Então esse ponto era para estar bem aqui assim. Tá? Deixa eu apagar o de cima aqui. Tá? Então, voltando, tá? Então, marquei o de 50 aqui, aí ele anda mais um pouquinho aqui, aí ele chega no de 75. Aí a gente vai de novo lá pro desenho, tá? Tem uma distânciazinha besta aqui, aí ele vai para 75 de novo. Aí a gente volta lá, aí ele tem mais um tracinho besta, ele chega na curva de 100 aqui. Então, mais uma distânciazinha um pouquinho aqui, é bem próximo essa curva. Então ele vai para cá, vou fazer aqui para ficar mais fácil de ver. Ele vai chegar na altitude do 100. Tá? Bem aqui, 100. Depois eu apago esses pontilhados todos de uma vez. Aí ele andou um pouquinho, chegou na de 100, andou mais um pouquinho, chegou na curva de 125. Aí ele anda mais um pouquinho aqui. Aí ele vai chegar na curva de 125. Bem aqui, aproximadamente, 125. Aí a gente volta lá no desenho. Aí ele anda mais um pouquinho, aí ele chega na curva de 150. Então, mais um pouquinho de novo aqui. Bem próximo. Então ele vai chegar aqui. Mais ou menos por aqui, assim, na curva de 150. Tá? Aí a gente volta lá no desenho. Aí ele anda mais um pouquinho, aí ele chega na 175 e chega na de 200. Tá? Então, esses são bem próximos, vou tentar fazer 175 seria mais ou menos por aqui, só porque vai sair da nossa área do perfil. 200 seria mais ou menos por aqui. Aí depois ele começa a descer. Né? Chega na de 200, aí ele começa a descer. Aí ele volta a diminuir. Ele vem 175, 150, tal, tô de 75, todas bem próximas ainda. Então ele vai chegar aqui até na curva de 25. Então a gente vai fazer até a de 25 aqui logo para facilitar. Deixa eu só ver a posição aqui, é de 200. Né? Então, mais aqui do lado eu vou ter a de 175, mais ou menos por aqui. Mais aqui do lado eu vou ter outra de 150. Mais aqui do lado eu vou ter outra de 125. Mais aqui afastado um pouquinho eu vou ter outra de 100.
mais aqui assim, outra de 100. Mais afastado um pouquinho, eu vou ter outra curva de 75. Afasta mais um pouquinho, aí tem a curva de 50. Deixa eu pegar essa referência aqui. Então, a gente afasta mais um pouquinho aqui, eu vou ter a curva de 50. Aí ele chega na curva de 25 ainda, né? Ainda vai na curva de 25, que é essa daqui. Aí ele chega na curva de 25. Então ele vem mais ou menos por aqui, assim, na curva de 25. Aí ele passa um espaço aqui até ele voltar a acertar a curva de 25 de novo, tá? Então aqui, ó, a curva de 25, ela faz essa volta todinha aqui, né? Então ele tem esse espaço aqui, aí ele volta a acertar a curva de 25 mais na frente. Tá? Então ele vai ter mais ou menos essa distância aqui assim, aproximadamente, ele vai voltar a cortar a curva de 25 de novo aqui, nesse espaço. Aí feito isso, ele corta 50, 75 e 100 de novo. Tá, 25, 50, 75 e 100, bem próximas uma da outra. Então, vou fazer aqui 25, aí ele vai acertar de 50 mais ou menos por aqui, vai acertar a de 75 mais ou menos por aqui, e vai acertar a curva de 100 mais ou menos por aqui. Tá? Só para vocês entenderem. Vocês conseguem compreender o que eu fiz aqui? Eu fui vendo cada uma dessas curvas e a altitude que elas representavam ao longo da linha do meu perfil. Tá? E eu fui transpondo isso para cá, né? A distância até o meu perfil cortar uma linha e a altura correspondente. Conseguem compreender isso? Sim. Tá? Então, deixa eu só limpar agora aqui para ficar um negócio mais bonitinho. Limpar aqui esses tracejados para a gente poder entender o que está acontecendo. Tá, então limpei. Então, olha só o que a gente obtém aqui. A gente obtém esse monte de ponto aqui espalhado no perfil. O que eu tenho que fazer agora? O que vocês acham que a gente precisa fazer agora? Desenhar a linha. Conectar os pontos, né? Ligar os pontos. Ligar. Que nem vocês faziam quando vocês tinham lá 2, 3 anos de O idade. gráfico. Isso, O gráfico. Tipo um gráfico, tipo aquela revistinha de criança que vai ligando os pontos para escrever uma letra, né? Mesmo esquema, tá? Só tem que tomar cuidado com o quê? Com alguns conceitos, né? Como eu falei aqui, ó, onde a gente começou onde? Acima da altitude de 50, mas a gente ainda estava abaixo da de 75. Então a nossa curva aqui, ela está em algum lugar entre 50 e 75. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu for começar a desenhar aqui, a nossa curva ela está em algum lugar aqui. Ela começa bem aqui, o terreno, entre 50 e 75. Eu não posso começar o terreno bem aqui para fazer isso, por exemplo, porque vai estar errado, não está de acordo com o que eu tenho no mapa. Então, de 50 até 75. Né? Então, eu vou começar próximo daqui dos 50 e 75, algum lugar no meio deles, independente de se for mais próximo dos 75 ou mais próximo dos 50, isso, na verdade, na prática, tanto faz. Tá? Então, eu vou traçar aqui o meu perfil. Né? O terreno subiu até o 75, ele continua subindo um pouquinho, mas ele só passa um pouco do 75, depois ele retorna, depois ele começa a descer. Desce até o 50, ele de novo vai ficar abaixo de 50, mas ele não chega no 25, e ele vai retornar a subir para voltar para os 50 metros de altitude. Né? E com isso, vocês só vão usando essa lógica e vão fazendo a ligação. Então, eu vou subir o terreno até chegar lá no ponto mais alto, que era 220 metros, e eu vou retornar aqui. Até que ele chega no 25.
O raciocínio aqui do 25 é o mesmo. Se o meu terreno já vinha descendo, vou apagar a linha inteira, que droga, não era para ter feito inteiro. Vou fazer em partes aqui. Tá, o meu terreno chegou aqui no 25. Mesmo esquema, ele vem descendo, se o terreno está descendo, ele não vai simplesmente voltar a subir, né? Então ele está descendo, então eu tenho um relevo que ele desce um pouquinho abaixo do 25, depois ele retorna para subir até aqui o último ponto que eu marquei, que foi a 100 metros. Aí o final do perfil vai ser igualzinho como foi o começo. Então olha só, o perfil termina aqui no B, entre a linha de 100, mas ele não chega a tocar na linha de 150. Então, o meu perfil vai ter que terminar entre a altura 100 e 150. Ele vai terminar mais ou menos dessa forma aqui, assim. Ó. Entenderam? Sim ou Sim. não? É difícil fazer perfil? Não, professor, ele não termina mais em cima? Em cima onde? Em 100, de 100 a 150, De ele 100 a tá quase... 125, desculpa. Ah, Ele termina de 100 a 125, eu confundi lá. Tá? Então, ele vai terminar aqui entre 100 e 125. Tá? Então, isso aqui, pessoal, nada mais é do que um perfil topográfico. É quando vocês delimitam uma linha sobre o terreno e vocês vão fazer como se fosse um corte nesse terreno, né? Vão fatiar ele e olhar ele lateralmente para ver como esse relevo varia, tá? Então isso aqui é um perfil topográfico. Eu estou usando apenas as curvas de nível para fazer o meu perfil aqui, tá ok? Beleza? É difícil? Não, até Não. agora. Eu vou passar um mapa para vocês depois, tá? Vai ser a próxima atividade de vocês. Eu vou passar um mapa, uma figura, não vai ser, igual a essa daqui, tá? Igual não, né? Mas nesse mesmo estilo, com as curvas de nível na figura. Vou passar as curvas de nível para vocês, com os valores certinhos, e eu vou traçar a linha do perfil. E eu vou querer que vocês façam isso e me mandem. Aí como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão ter que fazer isso na mão, tá, galera? Com lápis e régua, tá? De preferência. Então, vocês vão fazer esse desenho e vocês vão enviar, tirar uma foto dele ou converte para PDF, alguma coisa do tipo, e vocês vão enviar para entregar a atividade, tá? É assim que a gente vai fazer essa próxima atividade aqui. Tá bom? tá ok. Tá? Para a gente ver se vocês vão estar entendendo mesmo. Então, o perfil topográfico é bem simples, tá? Como eu falei, aqui eu só estou trabalhando com relevo. As coisas começam a complicar quando a gente começa a trabalhar junto com a geologia, que vai ser o próximo passo de vocês. Tá? Vai ser o próximo passo, vai ser trabalhar com a geologia, né? Porque aí eu não vou trabalhar só com o contorno do relevo, eu tenho que entender essas feições aqui, né? De rochas, de camadas de rocha que estejam sendo 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 tem algum mergulho, tem alguma inclinação. Então isso aqui vocês vão ter que entender como é que funciona, tá bom? Mas não se preocupe que isso aqui é prática, tá? A gente vai fazer vários exercícios desses aqui com áreas mais fáceis e áreas mais difíceis, tá? Para vocês começarem a desenvolver esse tino, né, essa visão, para vocês conseguirem identificar melhor esses elementos para colocar no perfil. Tá? Voltando aqui para o nosso perfil, né, as outras informações que a gente vai colocar nele vão funcionar sempre da mesma forma que a gente fez o topográfico. Tá? Então, se na topografia eu só vou colocar lá no meu perfil curva de nível, e só vou colocar as curvas que tocam na linha do meu perfil ou que cortam ela, isso vai servir para qualquer outra informação, tá? Um exemplo, se eu tivesse bem aqui, vou fazer de vermelho, bem aqui assim, ó, uma unidade geológica, bem aqui, ó.
nesse local aqui. Digamos que aqui eu tenho um granito aqui, tá? Vou botar a cruzinha, que é o símbolo de granito. Então, tem um granito aqui nessa área. Como é que eu desenharia esse granito lá no meu perfil? Hein, pessoal? O que vocês acham? Alguém? Peraí, professor, que eu tô tentando aqui entender como é que vai fazer. Qual foi o Ser algo procedimento para a gente desenhar as curvas de nível? A gente marcou onde a curva de nível corta o perfil, não foi? Foi. Com granito é a mesma coisa. A gente vai cortar, a gente vai marcar onde o perfil corta as bordas da nossa unidade geológica, contorno aqui da unidade, e vai marcar lá. Então, ela corta bem aqui, logo depois aqui dessa e um pouquinho antes dessa aqui. Nessa área aqui, ó, que é essa área mais baixa aqui, correto? Correto. Então, o meu granito, ele está aparecendo lá no mapa, né? O meu ponto era bem aqui, tá? Caso vocês não estejam enxergando, o meu ponto era bem aqui. O ponto dos 25 metros. Então, ele aparece um pouquinho depois do primeiro ponto e ele some depois do segundo ponto aqui, tá? Eu simplesmente faria isso aqui, ó. Desenharia dessa forma aqui, ó. Então, o meu granito está aqui, ó. Compreenderam? Ah, agora sim, entendi. Entendeu? Então, é a mesma coisa. Bora outro exercício aqui, ó. Deixa eu ver aqui uma altitude legal que dá para fazer. Essa daqui é legal. Se eu tiver nessa área bem aqui, deixa eu pegar uma outra cor. Essa cor aqui, tá bom? Tá, eu vou pintar tudo nisso aqui. Cara, tá muito pequena essa ponta desse pincel. Tem como aumentar isso? Tem. Vou tirar um pouco o excesso aqui. Não ficar muito feio também. Imaginem que toda essa área aqui, ó, que está entre essas duas curvas de nível aqui, ela é composta por uma rocha sedimentar aqui, tá? Um arenito. Tá? Tá aí. Pintei mais ou menos aqui, parece a minha cara, mas não tem problema. Tá? Então aqui eu tenho a curva de 50, que é essa curva aqui de fora, e aqui eu tenho a curva de 75. Então, entre 50 metros e entre 75 metros, essa rocha aparece. Como é que eu ia colocar ela no perfil? Hein? Ela aparece nessa altitude aqui, ó, entre 50 e 75. Como vocês acham que eu ia colocar ela no perfil? Hein? Nesses pontos que ligam aqui, o 75 e É, 50. não é bem nos pontos. Ali, ó, no mapa, vê que essa rocha ela compreende toda essa área aqui. E como eu falei, é uma rocha sedimentar, é um arenito, tá? Como é que vocês já viram isso em geologia geral? Como é que as rochas sedimentares normalmente se apresentam? Elas têm uma forma de aparecer? A crosta terrestre, né? De forma, né, externa. Mas elas aparecem como? Elas aparecem como alguma coisa que entra, tipo um granito, que é uma rocha intrusiva. O granito ele entrou aqui, né? Isso aqui vocês já viram lá em geologia geral, né? Rochas plutônicas.
né? O granito é uma rocha que entra, né? Ela se coloca, ela vem atravessando a crosta e ela vai meio que rasgando aqui o que tiver do lado. A rocha sedimentar, ela é proveniente de deposição, né? São sedimentos que se depositam, e geralmente eles se depositam na forma de quê? Um exemplo, se vocês pegarem um monte de areia, na verdade, um monte de areia, e vocês forem jogando ela no chão, como é que ela vai se depositando no chão? Hein? Vocês Vai se pegarem a areia. ela vai se agrupando no chão. Sim, mas ela vai formando, ela vai no Vai plano, né? compactando, né? Deixa eu fazer uma outra Como se analogia fosse aqui uma com espécie de camadas, professor. isso, uma espécie de camada. Eu ia fazer uma analogia com comida agora para vocês aqui, tá? Quando vocês vão colocando os elementos para fazer uma, vão colocando os ingredientes num pirex, como diz no popular, né? Bota num pirex os ingredientes para fazer uma lasanha, por exemplo, né? Coloca o macarrão, o molho, o queijo, vai ficando tudo como? Tudo na forma de camadas, né? Tu vai fazendo as camadas. Então, a rocha sedimentar é a mesma coisa, tá? Então, ela se deposita em camadas. Então, ela vai ter um aspecto plano no terreno, né? Quando eu olhar em perfil, eu vou ver uma camada, como se fosse uma camada de fatia de bolo, por exemplo. Né? Então, se ela está entre 50 e 75 metros de altitude, ela vai aparecer nessa faixa aqui para mim. Ó. Entre 50 e 75. Aqui. E ela apareceria dessa forma aqui, no perfil de vocês. Tá? Então, ela apareceria bem aqui no perfil de vocês, dessa forma aqui. Tá? Isso aqui é uma camada sedimentar que vocês identificaram no campo. Quando foi feito o mapa, fez o perfil, a camada vai aparecer dessa forma aqui. Tá? Mas, óbvio, ela aparece dessa forma porque é uma rocha sedimentar, tá? Se fosse outro tipo de rocha, ela vai ter outro tipo de apresentação. Como o granito que eu desenhei ali do outro lado, ele tem uma apresentação intrusiva, né? Como se fosse algo que entrou aqui e se colocou nessa região. Deu para compreender? Deu. Pois é, então o que vai dificultando, né, o trabalho com perfil é quando a gente começa a inserir os elementos da geologia aqui. Tá? Nesse perfil aqui, ó, ele tem indicação de falha. Né? Isso aqui tem a indicação de falha. A gente falou sobre isso naquela outra aula sobre falhas. Né? Então, se esse bloco aqui está subindo e esse está descendo, que tipo de falha seria essa aqui? Hein? Falha normal. Não. Ele está subindo. Um bloco sobe em relação ao outro. Quando o bloco sobe, eu tenho uma falha inversa. O bloco que se movimentou subiu, a falha é uma falha inversa ou falha de cavalgamento. Quando o bloco que se movimenta desce, é porque eu tenho uma falha normal. Nesse caso aqui, ó, esse bloco ele foi empurrado, tá? Ele foi empurrado aqui e está subindo em relação a esse. Então ele sobe aqui nesse. Isso aqui é uma falha de cavalgamento. Só que não é um cavalgamento comum aqui, tá? Porque notem que eu tenho dois símbolozinhos aqui. Né? Então essa falha, ela tem um outro movimento que eu falei para vocês. Ó. Ela tem um movimento também que tangencia. Então ela não só vai de contra o bloco, ela vai, mas ela tem um movimento que vai deixa eu mostrar aqui na figura para vocês que é mais fácil. Né? Aquela falha lá, né? Ela tem esse aquela falha lá, ela tem esse símbolo aqui, né? Tem os dentinhos aqui e ela tem um símbolozinho que parece uma minhoquinha, assim. Tá querendo dizer o seguinte, né? Que esse bloco aqui, o bloco A, e aqui é o bloco B, tá? O bloco A veio em direção ao B, ele subiu em direção ao B, mas ao mesmo tempo ele fez um movimento assim, ó. Ele transcorreu. Ele tem um movimento de rotação também. Então são dois movimentos em um.
tá? Então, se vocês fossem ver isso aqui, seria aquela falha transcorrente que eu falei para vocês lá na aula. Tem uma falha de transpressão. Transpressão, tá? Então, é uma falha que, além dela subir, ela se desloca lateralmente, tá? Então, quando um perfil corta isso aqui, né, se vocês verem isso aqui de lado, vocês vão ver mais ou menos isso aqui, ó, o terreno, a falha, aqui é o bloco A subindo em relação ao B, e eu vou ter dois símbolos que aparecem lá no mapa. Um símbolo que é uma bolinha com um pontinho e outro símbolo que é uma bolinha com uma cruz. Isso aqui, vocês talvez tenham visto esse símbolo em física no ensino médio, talvez. Tá? Isso aqui é uma simbologia que a gente usa para representar vetores. Tá? Então, quando eu tenho a cruzinha, quer dizer que o vetor está entrando nesse sentido. Quando eu tenho pontinho, quer dizer que está saindo nesse sentido. Então, eu tenho, olhando de cima, o movimento vai um para um lado e outro para o outro. Vocês conseguem compreender isso? Sim. Então, isso aqui também está colocado no mapa, no perfil daqui desse mapa, né? Então, a gente tem aqui, ó, os nossos vetorezinhos indicando. Esses símbolos aqui estão fazendo o que no perfil? Estão indicando esse movimento que eu tenho nessa estrutura aqui. Tá? Eles indicam esse movimento nessa estrutura. Tá? Então, tudo isso a gente vai ter que saber transpassar para o nosso perfil, né? Não é uma coisa fácil, a gente não aprende isso da noite para o dia, tá, pessoal? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Tá? É prática, é se acostumar a fazer, tá? E a conhecer e a reconhecer, né, as estruturas e as formas de simbolizar elas. Tá? O primeiro perfil que eu vou passar para vocês, tá? Eu vou preparar ele depois, ele vai ser um perfil sedimentar. Então, vocês vão ter só rochas desse tipo aqui. As rochas vão aparecer como camadas para vocês. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Alô? Professor, Oi. aí volte aí um pouquinho no perfil. Nesse aqui? Isso. Nessa parte de baixo aqui, a descobrir os do zero. O que é isso aqui? É Esse centímetro tracinho zero? é em A centímetros. distância? Isso aqui, tá, vai ser a distância, vai ser o mesmo comprimento da linha que vocês traçaram, tá? Mesmo comprimento da linha. O mesmo comprimento dessa linha AB, tá? Entendi. Pode ser que vocês podem alterar esse comprimento, fazer ele maior ou menor, mas aí vocês vão ter que fazer uma conversão também de escala. Só isso. Tá. Tá, mas é o mesmo comprimento. Esse comprimento dessa linha aqui é o comprimento dessa linha aqui de baixo, tá? Isso aqui, tá, só para efeito de conhecimento de vocês, tá? Ainda não estou cobrando isso, mas futuramente vocês vão entender, tá? A escala que é utilizada aqui, a gente chama de escala horizontal, tá? Então, todo perfil vai ter uma escala vertical, como a gente já falou, que essa aqui a gente definiu, 1 para 2500, e ele vai ter aqui uma escala horizontal. A escala horizontal, normalmente, tá, pessoal, a gente faz ela igualzinho à escala do mapa, tá? Então, nesse caso aqui, essa escala horizontal aqui, tá, esse comprimento AB aqui, ele está exatamente igual ao comprimento AB que foi desenhado em cima desse mapa aqui. Então, se foi desenhado em cima desse mapa, a escala dele já é a escala do mapa, tá? E a escala desse mapa aqui é 1 para 250 mil. Tá aqui, ó, 1 para 250 mil. Então, nesse caso aqui, a escala do perfil é 1 para 250 mil na horizontal. Tá? No nosso aqui, como eu não coloquei escala, mas se eu tivesse colocado, digamos, se a escala aqui fosse 1 para 50 mil, 1 para 50 mil a escala do mapa, tá? A minha escala horizontal aqui, como eu fiz o mesmo tamanho, então a minha escala horizontal aqui seria igual a 1 para 50 mil.
Mas se de repente eu achei que ficou muito apertadinho o desenho, ficou exagerado demais verticalmente aqui, eu poderia aumentar, esticar mais essa escala aqui, né? Então, se eu esticar isso aqui, eu ia mudar essa relação, porque aqui 1 centímetro equivale a 500 metros. Eu poderia fazer 1 centímetro equivaler a 100 metros, por exemplo. Aí eu ia ter um mapa mais esticado aqui, o perfil ia ficar um pouco mais suave, o meu desenho. Ia ficar dessa forma aqui, tá? Voltando, vamos falar agora de tecnologia. Quando a gente vai trabalhar na prática, hoje em dia, a gente não faz mais perfis assim, para um serviço sério, vocês não vão fazer um perfil manual, tá? Esse perfil manual é uma coisa que a gente vai usar no campo, para ver alguma coisa no campo, algo que eu vou riscar rapidinho na minha caderneta ali, entendeu? Então, não é algo que a gente vai fazer sempre. Naturalmente, hoje a gente vai trabalhar com ferramentas eletrônicas. Então, aqui, se eu fosse traçar um perfil mais ou menos na mesma área que eu tracei aquele ali, ó. Traçar por aqui, assim, mais ou menos. Ó. Tracei uma linha aqui, eu vou visualizar o perfil. Deixa eu fazer no sentido oposto, que eu fiz no sentido errado aqui. Vou fazer daqui, o sentido aqui importa. Tá? Então aqui eu tenho um perfil aqui. Ó. Então aquilo que eu falei para vocês de escala é justamente isso. Se eu tiver um perfil muito curto, ele pode ficar muito exagerado. Isso aqui pode não ser muito bom, muito bem representativo, tá? E eu vou modificar. Na verdade, isso aqui tá até não tá legal isso aqui. Eu acho que eu botei a imagem errada aqui, por isso que tá dando erro. Deixa eu fazer de novo aqui rapidinho, porque para ficar, tô fazendo perfil de outra coisa aqui, de outra interpolação. Pronto, agora está correto. Tá, eu tinha pegado a imagem errada. Tá, então agora vai ficar igual que a gente fez ali. Tá, por aqui mais ou menos. Então tá aqui, ó. Ó. O nosso perfil lá, ele ficou meio assim, né? Porque eu tenho uma... Só reduzir isso aqui, para ficar mais parecido com o nosso. Mas aqui assim. Melhorou. O nosso perfil lá, ele tá meio assim, né? Sim. Pois é, então aqui eu estou exagerando. Por quê? Porque a minha escala horizontal tá igual a do mapa. Eu posso aumentar ela, né, para deixar o perfil um pouco mais suave, algo mais agradável de se olhar, né? Então aqui eu consigo suavizar, né? Então os programas fazem para a gente esse cálculo automaticamente, né? Eu não preciso ir lá marcar um a um, né? O meu trabalho aqui seria só colocar a geologia agora no perfil. Então, eu poderia salvar essa imagem aqui, né, e trabalhar com ela em cima de outro programa, tipo o Corel ou o Photoshop, né, para fazer uns desenhos para ficar mais... para inserir a geologia aqui no meu perfil topográfico. Tá? Então, notem que ele ficou bem similar ao que a gente fez ali manualmente, né? O perfil fica bem similar. Tá? Então, essa questão aqui, né, de escala vertical e escala horizontal só vai
alterar isso aqui para vocês, ó, se o perfil vai ficar muito exagerado ou mais suave, tá? Então, normalmente isso aqui a gente vai escolhendo de forma que a gente consiga deixar o resultado agradável de se ver, tá? E também de ser fácil de visualizar as informações, tá? Então, a gente tem uma liberdade para mexer nessa questão da escala vertical e horizontal do perfil. Tá bom, pessoal? Tá, professor. Tá? Perguntas? A nossa prova, o senhor já marcou a data? Ou não vai ter? Vai ter sim, tem que ter, né? Eu não gosto de prova, mas tem que ter. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu marquei data do cigarro, que é tanta coisa que eu não sei se eu marquei a data de vocês. Normalmente, quando a gente começa o semestre, eu já deixo marcado o sistema, as atividades, né, de quando vai ser a avaliação, porque o sistema pede para a gente colocar isso. E com o calendário, a gente já tem como saber. Então, ó, aqui, a primeira avaliação está marcada para dia 3 de maio e a segunda avaliação para 6 de julho, tá? Mas isso aqui não é que a prova vá ser nesse dia, tá? Então aqui eu boto de acordo com as datas do calendário do instituto, né? Então a gente pode fechar, isso aqui é a data limite para eu lançar as notas de vocês, por assim dizer, tá? Eu ainda quero finalizar algumas coisas com vocês, e a gente vai fazer mais uma revisão a respeito, de novo, da parte introdutória, tá? Porque apesar de vários de vocês terem se saído bem, né? A grande maioria, na verdade, se saiu bem naquele questionáriozinho que estava bem fácil, tá? Bem simples, com alguns termos lá que a gente viu no começo, mas eu quero fazer quero ver se vocês conseguiram absorver bem essa parte, tá? Dos conceitos, de cartografia, de mapa, a gente ainda vai falar mais algumas coisas dessa parte teórica ainda, vai revisar mais algumas coisas. Porque a segunda bimestral de vocês, né, a segunda avaliação de vocês antes de terminar o semestre, eu geralmente faço ela completamente voltada para essa parte mais prática da cartografia, que é construir perfil, né, fazer malha e assim por diante. Então, a gente vai fazer mais essa parte prática, que vai exigir que vocês desenhem as coisas e coloquem em prática aqueles conhecimentos que a gente aprendeu na parte teórica, né, a parte de escala, de coordenadas e assim por diante, rumo, azimute, tá? Então, a segunda avaliação geralmente é mais voltada para isso, e a primeira avaliação vai ser mais sobre a teoria, tá? Então, a gente ainda deve ter, hoje é dia 20 de abril, né? Tá? Então, teoricamente, seria daqui a 2 semanas a avaliação de vocês, tá? Então, na semana que vem, a gente vai voltar a falar mais algumas coisas dessa parte teórica, né? E a gente já combina na semana que vem como vai ser a prova de vocês, beleza? Porque provavelmente eu vou precisar fazer. Na verdade, o ideal seria que todo mundo, que a gente conseguisse fazer ela de forma digital, né? Seja pelo SIGA ou pelo formulário ou por qualquer outra plataforma, né? E se a gente não conseguir, se estiver dando muito problema, eu vou passar ela em um arquivo para vocês e vocês respondem e me retornam esse arquivo, beleza? Ok, Beleza. professor. Tá ok. Tá bom? Então, pessoal, por hoje era só. Colocaram o nome de vocês aí no chat. Coloquem os nomezinhos aí no chat, assinar a lista. Tá? Então, quem já colocou o nome, pode sair já e até segunda-feira que vem, pessoal. Até segunda, professor. Falei, professor. Falou. Até segunda, professor. Fica com Deus.